Olá meus amigos, aqui é o Carlos Rodrigues e este é o canal Códigos do Reino. Bem, hoje vamos falar sobre a tentação. O que é tentação? Bem, tentação, muita gente pode pensar várias coisas com relação do que poderia ser a tentação, né? Deus não pode tentar ninguém, certo? Então, e a palavra de Deus diz que se Deus não pode tentar ninguém, então a tentação não vem de Deus. O que Deus permite é provação. Como ele provou Jó, da mesma forma que ele provou Abraão, sempre haverá uma provação com a intenção de aprovar alguém. Essa é a verdade. Agora a tentação, já essa sim, que vem do maligno, ela tem os seus motivos, ela tem os seus porquês. E hoje vamos entender um pouco mais sobre isso. Assim como aconteceu no caso de Adão e Eva, você pode perceber uma característica muito normal na tentação. O diabo, ele só pode oferecer aquilo que o ser humano deseja. E a gente viu que lá em Gênesis, que aquele fruto da árvore era desejável aos olhos e aquilo ali encantou Eva. Então começa por aí. A tentação, para ser tentação, tem que ser algo atraente. E o inimigo nunca vai te tentar naquilo que você não quer, naquilo que você não gosta, ou seja, naquilo que você... uma área forte da sua vida. Por isso as pessoas não caem em tentação naquilo que ela é forte. Por que cai naquilo que é fraca, que a pessoa é fraca? Porque é aquilo que a pessoa deseja. E o inimigo, por ele ser sagaz, como diz a Bíblia também, que usou a serpente, que era o animal mais sagaz do jardim. Ele poderia ter usado uma galinha, um macaco, mas por que a serpente? Porque ele não quer dar o bote sem acreditar que vai conseguir atingir os seus objetivos. Por isso ele é considerado sagaz. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes como a serpente. Agora, é interessante. E por que isso? Da mesma forma que Satanás usou a serpente, porque o inimigo é sagaz, o inimigo é astuto. Como na tentação de Jesus, atacou Jesus, ele ofereceu a Jesus as coisas que ele imaginou que Jesus Cristo poderia aceitar, principalmente na hora da fome. Ele não ofereceu uma roupa nova para ele, porque Jesus estava com muita fome, por isso ofereceu o pão. Por isso ele nem ofereceu, ele disse: se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Parece legítimo, né? Bem legítimo. Por que pão? Porque Jesus estava com certeza com muita fome, estava jejuando já há 40 dias. A mesma coisa acontece com cada um de nós, da mesma forma. O inimigo não vai te tentar naquilo em que você não precisa. Ele não vai tentar você naquilo que você não quer. Ele vai atacar uma área em que você esteja carente, em que você esteja ansioso. Ele vai atacar uma área que você deseja, lá no seu íntimo, lá no seu coração. Você quer muito, só que muitas das vezes não é para você ter, ou não é o momento, mas ele vai te tentar. Só que jogando sempre para o lado dele, porque por meio de algo que você esteja ansiando, ele vai te oferecer, e por trás daquilo ali é como um queijo na ratoeira. Depois que você pegou o queijo, você está preso na ratoeira. É assim que funciona no mundo espiritual. Então, por exemplo, eu falei que na ansiedade, a pessoa está ansiosa por algo, mas tão ansiosa que na hora que o inimigo oferecer, a pessoa não vai pensar 2, 3 vezes para poder aceitar aquela proposta. E pode ser algo que vai prender a sua vida. Pode virar um cativeiro espiritual na sua vida. Pode ser o seu cativeiro através daquilo que ele te ofereceu. A segunda coisa é, por exemplo, o desejo sexual, uma segunda área também, que ele ataca muito. Mas o desejo sexual, você pensa assim: poxa, mas foi Deus quem fez. É óbvio que foi Deus quem fez. Só que o desejo sexual desenfreado, que você não consegue se dominar, é nessa área aí que ele vai atacar. Porque se você estiver dentro de um controle, se for algo que você controla, ele não vai te atacar, porque você controla. Ele sempre vai atacar naquilo que você não pode controlar, naquilo que você é fraco. Por isso que a palavra de Deus diz que
Deus não tem nos dado espírito de covardia ou de medo ou timidez, mas de poder, amor e equilíbrio, moderação, domínio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, no livro de Provérbios fala que a pessoa que não consegue se controlar é como uma cidade sem muros, pronta para ser invadida. Então, da mesma forma que o muro protege a cidade, protege uma fortaleza, da mesma forma, a pessoa que tem o domínio próprio, ela consegue se dominar dos ataques do maligno, que ele vai vir por meio de uma necessidade ou por meio de um desejo desenfreado que o ser humano tem, seja ele qual for. Um vício, por exemplo, vício em doce. Sempre haverá pessoas te oferecendo doce, refrigerante, seja lá o que for. Sempre haverá situações em que você vai estar envolvida nessa prática. A glutonaria, sempre haverá pessoas te oferecendo coisas, comida, festas. Vamos numa festa, tem sempre alguém te oferecendo, vai ter uma festa e vai te atacar sempre pela boca. Vai tudo de graça. Vai ter isso, aquilo, só coisa que você gosta. Então, fica ligado nisso, porque a glutonaria também é pecado. E interessante que a glutonaria conduz ao inferno. Não tem nem parada, vai direto para o inferno. Faz parte da lista daquelas pessoas que vão direto para o inferno sem escala. Então, fique esperto no seu desejo desenfreado, seja ele qual for. Seja na comida, seja o sexo desenfreado, seja a ansiedade, o que for. Igual a pessoa que está desempregada, por exemplo, está ansiosa para arrumar um emprego. O primeiro que vai te oferecer um emprego nem sempre é de Deus. Pode ficar esperto com relação a isso aí, porque o Satanás também vai te oferecer emprego, vai usar pessoas e você vai achar o quê? Que é bênção. Então fica ligado. Um pastor muito famoso na internet, ele fala que os hormônios não se convertem. Então, o que você está sentindo são os hormônios. Só tem um detalhe: seja homem ou mulher de Deus, seja quem for, por mais forte que seja, entenda, os hormônios não se convertem, mas a questão não é essa. Você precisa ter o domínio próprio, porque o espírito maligno, ele pode sim influenciar os hormônios sexuais, a sua libido. Então ele pode descontrolar o seu desejo, fazendo com que ele fique exagerado, e aí você perca o controle, e aí você, quando vai perceber, você já está preso. Porque o inimigo, da mesma forma que ele pode influenciar doenças, pode fazer aparecer doenças, enfermidades, ele também influencia os hormônios, seja ele qual for, na área sexual, ou então aquela pessoa que qualquer coisa fica nervosa, medo, por exemplo, ele pode influenciar na área dos seus sentimentos. Normalmente ela sente medo de algumas coisas. Vamos supor que um escorpião aparece e sai enfrentando de qualquer jeito, ou uma cobra, ou um leão, mas tem gente que tem medo, por exemplo, de barata, de aranha, sei lá, coisas que você sabe que não há necessidade de entrar em pânico. E o inimigo, ele pode fazer com que certas pessoas fiquem paralisadas, pode usar o medo para te paralisar. E isso pode ser usado em diversas áreas. Tem medo de alguma coisa? Saiba que esse medo, ele pode ser controlado. Se você for uma pessoa equilibrada, o medo será controlado. Medo de altura. Claro que você está num prédio de 10, 20, 30, 50 andares, não importa. É um prédio muito alto. Você vai ter medo de cair se olhar para baixo. O medo foi algo que Deus colocou para te proteger, para preservar a sua vida, certo? Então, é um exemplo. Porém, existe aquela pessoa que está passando numa passarela e não pode olhar para baixo. Tem gente que nem sequer pega uma passarela. Então, quer dizer, é um medo que paralisa a pessoa. Então, no medo, seja de elevador, de avião, passarela, de insetos, seja lá, qualquer tipo de medo, é algo emocional. E o inimigo, ele pode trabalhar nessa área também. Ele intensifica, essa é a palavra.
Se você sente um pouco de medo, ele intensifica e faz com que você fique com muito medo, a ponto de te paralisar. E isso é em muitas áreas. Medo de gravar um vídeo, por exemplo, no YouTube, medo de pregar lá na frente, levar a palavra de Deus, medo do que as pessoas vão pensar de você, medo de fazer a obra, medo, seja medo de qualquer coisa, medo de expulsar demônio. Então o inimigo pode de alguma forma tentar te paralisar, colocando medo em você. E daí uma coisa que Deus não nos deu, e pelo contrário, Ele não quer que tenhamos medo. Por quê? Porque Deus não tem nos dado espírito de medo, ou covardia, ou timidez. E só para lembrar, o medo também faz parte da lista. Lá em Apocalipse 21, salvo engano, tem uma lista dos que vão para o inferno. E o medo está na lista, as pessoas medrosas. Então, não há motivo para ter medo. E a palavra de Deus também nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, não há necessidade disso. Então, se a pessoa tem medo desenfreado, pode ter certeza. Igual o medo de escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Não há razão para ter medo de escuro. Mas as pessoas que têm medo, pode ter certeza. É espiritual, é algo espiritual por trás disso. E essa pessoa precisa sim ser liberta disso, liberta desse medo. Já aconteceu comigo, obviamente, e Deus me libertou. Eu clamei a Deus, não podia dormir no escuro. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou liberto nesta área também. Entre muitas coisas, precisamos nos libertar e o medo é uma delas, uma das principais. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de ficar desempregado, perder o emprego. Graças a Deus, são áreas que Deus me libertou também, e muitas outras áreas. Então, na área emocional temos o medo, temos a alimentação, aquela vontade desenfreada de ficar comendo toda hora, a glutonaria. Então, tem a área sexual, a pessoa não tem controle, e muitas outras áreas. Quando você perceber que você não consegue controlar certa área e isso está te prejudicando, pode ter certeza, há algo espiritual por trás e ele vai te tentar em todas essas áreas. Então fique esperto, que o inimigo tem as suas formas de agir, ele é ardiloso, mas nós devemos nos lembrar que Deus não tem nos dado espírito de covardia. Devemos vencer todos os nossos medos e devemos ser moderados em tudo, ter controle de tudo, para não deixar o inimigo usar isso contra nós. Deus não tem nos dado espírito de covardia ou de medo ou timidez, mas tem nos dado espírito de poder para vencer todo o mal. E é no nome de Jesus. Tem nos dado espírito de amor, e usar esse espírito de amor para com o próximo. É uma coisa que Deus pede na sua palavra em diversas passagens bíblicas, e tem nos dado espírito de moderação, ou seja, domínio próprio. Se a pessoa não tiver isso, ela vai cair em tentação em todas essas áreas que eu citei aqui. Então fique esperto e ore a Deus, busque a Deus para que você fique livre desses medos e não cair nas armadilhas do inimigo, nas tentações. Espero que você tenha entendido essa palavra, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.